Vamos olhar um pouquinho na nossa aula de hoje, relatos do livro de Atos, né? Aí nós vamos observar os relatos que nós temos em Atos, que foi narrado por Lucas. E é interessante que nesse ponto do livro de Atos, a narrativa muda de terceira pessoa para primeira pessoa. Até a cidade de Troade, que foi a cidade anterior que Paulo e Silas chegaram, antes de chegar a Filipos, nós observamos uma narrativa em terceira pessoa, onde o narrador, que nós sabemos quem é o narrador, é Lucas. Ele falou aquilo que era informado para ele. A partir da cidade de Troade, ele coloca o eu. Agora a narrativa passa a ser em primeira pessoa. Ele fazendo parte do processo da viagem. Possivelmente se encontraram na cidade de Troade e ali viajaram juntos até a cidade de Filipos. Aí vamos observar um pouquinho, aí eu vou mostrar para vocês alguns mapas. Então olha só aqui comigo, vamos lá, gente. O apóstolo Paulo, ele saiu mais ou menos daqui. Não precisamos olhar onde é que está Antioquia não, tá? Está bem aqui. Aqui em Listra, Derbe, Icônio, Listra, nessa região, Timóteo se uniu ao grupo. E aí foi o momento que Timóteo, que foi um dos braços direitos do apóstolo Paulo, ele se converteu ao cristianismo, inclusive foi circuncidado, né? Foi circuncidado. Mas por que, pastor, foi circuncidado? No livro de Atos deixa isso muito claro o porquê que foi circuncidado. Exatamente porque os locais que o apóstolo Paulo começava pregando o evangelho, era onde estavam os judeus. E Timóteo era filho de uma judia, e o pai era grego. Então, para que eles tivessem entrada, a acessibilidade aos judeus que iriam ser pregados, era importante ele dizer, olha, eu mantenho a tradição judaica, aí por isso a circuncisão, né? Não quer dizer que a gente tem que fazer circuncisão não, pelo amor de Deus, tá, gente? Nada de circuncisão, né? Circuncisão não precisa disso, tá bom? Isso foi lá da lei e não precisamos e nem devemos, nem podemos trazer isso para o nosso cristianismo, para a nossa caminhada de fé hoje, ok? Agora, olha só comigo, preste atenção aqui. Aí aqui, olha, aqui nós temos a região cadê Mísia? Bem aqui, Mísia, aqui Frígia, está aqui, ó. Aqui nós temos a região da Frígia e Galácia. Nesse mapa não aparece Galácia, mas a Galácia está aqui. Ela começa aqui nessa região e se estende aqui por cima. O lugar da Galácia, porque Galácia é uma província que recebeu inclusive a carta aos Gálatas, que são os habitantes da Galácia. O lugar que o apóstolo Paulo visitou, não há dúvidas quanto a isso, a região sul da Galácia, que é essa região mais ou menos aqui. Então entenda-se o seguinte, ele viajou na segunda viagem missionária por essa região que podia até ser chamada de Frígio-Galácia, que era exatamente essa fronteira que ficava aqui na Frígia e Galácia, que ficava mais ou menos nessa região. E por que que isso é importante? Preste atenção, olhe para cá para o mapa. Aqui nós temos Mísia, bem aqui em cima Bitínia, que não está aqui escrito no mapa, tá? Bitínia, decora essa parte, ó. Bitínia, porque tem tudo a ver com o relato de Atos que nós lemos, né? E por que que eu faço questão de mostrar isso para você? Agora eu vou mostrar aqui, ó. Olha só aqui, gente. Quando ele estava nessa região da Frígia e Galácia, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Por que foi impedido, pastor? Deus tinha um propósito para aquela viagem. Deus tem os seus planos. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para realizarmos os seus propósitos.
São os planos de Deus que vão se cumprir, não os nossos. E nem sempre o desejo dos nossos corações é a vontade de Deus. Não esqueça que enganoso é o coração do homem. Nunca esqueça disso. Nós temos que cumprir os propósitos de Deus, não os nossos propósitos. E quando ele estava ali na região da Frígia, da Galácia e Frígia, era aquela fronteira, tá? Porque a Galácia era uma província muito grande. O apóstolo Paulo não pregou em toda a Galácia, ele pregou apenas na parte sul da Galácia, que fazia fronteira com a Frígia. Ele não pregou ali na Galácia, naquela parte. E o povo que habitava nessa parte sul da Galácia não eram os gauleuses, que eram os habitantes originais do local, não. Era já um povo misturado, já era um povo que tinha saído de um lugar para o outro, né? E foi essa região pregada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele queria daqui, ele queria pregar aqui, ó. Aqui está a Ásia, gente. A província da Ásia. Entenda uma coisa. Não é o continente asiático que nós conhecemos hoje. É uma parte do continente asiático. Tudo isso aqui, é a parte da Ásia hoje. Mas a Ásia aqui, chamado de Ásia, nesse momento do apóstolo Paulo, era essa compreensão de terra aqui, ó. Lembra das cartas de Apocalipse, as igrejas da Ásia, Éfeso, Tiatira, lembram disso? Laodiceia, eram essas cidades, e possivelmente era nessas cidades que o apóstolo Paulo queria pregar o evangelho. Aqui, ó, Éfeso, está bem aqui. Olha onde está Tiatira, está bem aqui, olha. Províncias da Ásia. Então o apóstolo Paulo queria pregar na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito de Deus de continuar essa ideia, essa viagem em direção à Ásia. Mas ele não sabia para onde iria. Ele continuou viajando, né? Então olha aqui, vamos lá. E quando chegou na Mísia, foi impedido pelo Espírito de entrar em Bitínia. Anote isso aí, que eu já vou voltar para o mapa com você, para você poder entender plenamente. Quantas vezes nós não fazemos planos? E às vezes os nossos planos não são os de Deus. Eu tenho uma história bem engraçada, bem interessante, que mostra um pouquinho disso. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu fui para um sítio juntamente com um grupo de irmãos de uma igreja que eu frequentava. E ali foi, né, foi legal, foi bem interessante. Nós evangelizamos o caseiro daquele sítio. Nós evangelizamos o filho do caseiro. Eram 2 pessoas que estavam no caseiro que foram evangelizadas. E naquela noite nós chegamos no dia, pai, meu irmão, pensa naquele sítio que você tem que andar no mato para chegar. É bem aqui, ó, bem aqui. Meu irmão, acho que o tamanho do bico, ele é mais ou menos a distância do local. Quanto maior o bico, mais distante é. E esse bem aqui não chegava, hein? No mato andando e suado, carregando um monte de coisa, né? Que não entrava de carro, não tinha acesso. Até que chegamos, aleluia. Aí um descampado assim, queimado, não tinha um igarapé por perto. Todo mundo suado. Aqui mesmo, vamos ficar, né? E aí está lá, foi assim, nós pregamos o evangelho ali para aquele pessoal que estava. E no outro dia de manhã cedo nós iríamos voltar. Mas foi uma chuva. Foi uma enxurrada. E para chegar no sítio, no começo da viagem, nós tínhamos que atravessar um rio, um igarapé. Mas era um igarapé com a água correndo mesmo. E atravessávamos de canoa, né? A gente pegava a canoa aqui, era mais ou menos uns 50 metros a travessia, 30 metros a travessia.
Pegávamos a canoa aqui e nós chegávamos lá, no outro lado estava lá no final do auditório, né? Porque a correnteza levava. Então a gente já fazia, já calculava, né? Aqui para sair lá. E aí passou a noite chovendo. Quando nós voltamos, e o carro ficou num canto, numa fazenda, num lugar alto, estávamos ilhados. O carro estava preso. Ninguém podia sair. A estrada de barro estava inundada. E agora, né? Como vamos voltar e avisar para o pessoal que a gente está bem? Porque o pessoal fica preocupado, né? Vamos ficar preocupados. Aí nós tivemos que ficar, nós dormimos mais uma noite, e já não foi mais no sítio, já foi próximo a esse garapé, tinha um chapéuzinho de palha, dormimos ali, e ali nós pregamos o evangelho também para quem estava por lá, né? Quem estava lá escutou o evangelho. Aí nós tivemos uma ideia, gente, deixa o carro aí, está seguro, já que a água já está dando no joelho, vamos andando, vamos pegar a estrada, e aí lá na estrada a gente pega um ônibus e volta para a cidade, porque daqui a pouco a polícia está procurando a gente, só preocupado, né? Fizemos isso. Aí pronto, chegamos em casa, descansamos, no outro dia a gente planejando, vamos pescar, a gente pesca, e depois a gente chega, tira o carro lá de dentro, coloca já no ramal que não foi, na parte do ramal que não foi inundado, a gente pesca e depois a gente volta. Perfeito. Chegamos, pegamos o carro, colocamos para fora, aí quando chegamos fora, um pessoal, vocês que são aqueles que estão pregando aí dentro, nessa semana, só que a gente não deu muita bola. Não é? Estava meio embriagado, com bêbado geralmente a gente não conversa, não é verdade? Você gosta de conversar com bêbado? Tem que conversar assim, pois é, a gente mesmo. É mais ou menos assim a conversa. E aí nós pegamos e desguiamos e vamos lá, vamos pescar. Aí no caminho, antes de chegar no local da pescaria, Deus tocou fortemente em nossos corações. Vocês são pescadores de homens. Vocês são pescadores de homens. Vocês são pescadores de homens. Naquele mesmo instante, aquilo foi mais forte do que a nossa vontade de pescar. Nós voltamos e nós pregamos o evangelho para aquela mesma pessoa que tinha parado a gente. Toda a família se entregou a Cristo. Muitas vezes Deus nos impele, Deus nos dirige. O apóstolo Paulo tinha um plano, Deus tinha outro. O apóstolo Paulo tinha um desejo no coração, mas o desejo do coração de Deus era outro, diferente. Nós temos que procurar a vontade de Deus, não a nossa. O direcionamento divino, não o nosso desejo. Sabe o que nós fazemos? Nós colocamos o nosso à frente de Deus e dizemos o seguinte: eu orei bastante, não é? Eu já orei muito. Isso não quer dizer que você está fazendo a vontade de Deus. Muitas das vezes nós oramos querendo a nossa vontade, não a de Deus de fato. A gente coloca um pouco a carroça na frente dos bois, porque a gente quer que as coisas sejam como nós queremos, do nosso jeito. Aqui é um exemplo claro, onde o apóstolo Paulo foi impedido por Deus de pregar o evangelho em 2 lugares. Olha só, quando chegou primeiro quando estava na região da Frígia e Galácia, ele queria ir para a Ásia. Deus não, mas ele não sabia para onde era, mas pelo menos ele tinha um coração disposto a obedecer à voz de Deus. Depois, quando ele estava na Mísia, está bem aqui a Mísia, nessa região, ele queria ir para Bitínia, que era bem aqui a Bitínia, ó. E Deus disse: não, para onde então eu vou, Senhor? Aí foi que nós observamos em Troade, ele foi até Troade, e lá na cidade de Troade, ele teve a visão do homem macedônico, ou o homem da Macedônia. Homem da Macedônia, tá? Você bota aí direitinho.
o homem da Macedônia. Agora, vamos dar um zoom no mapa. Só, nem precisa mudar botar o da Macedônia, não. E eu quero que você dê uma olhadinha no mapa, ó. Troade está bem aqui. Nesse ponto exatamente. Mas assim que descongelar, nós vamos dar uma olhadinha direitinho. E foi exatamente de Troade que Deus mandou. Agora ficou claro. Em Troade ficou claro qual era a vontade de Deus. Ficou claro, preto no branco. Nós temos apenas que ter o coração, os nossos corações abertos à vontade de Deus, ao plano de Deus, o que é que Deus quer da gente. O que Deus quer que a gente faça? Eu lembro quando eu saí da cidade de Cascavel, eu tinha certeza que o tempo na cidade de Cascavel havia acabado. Que o propósito que Deus tinha havia se concretizado. Não era mais para eu ficar na cidade de Cascavel com a minha esposa. Mas nós não sabíamos para onde iríamos. Nós não sabíamos para onde iríamos. Nós tínhamos uma noção, nós tínhamos feito uma amizade muito grande com uma família que provavelmente iria mudar para Blumenau, em Santa Catarina. E essa família estava muito aberta ao Evangelho. E seria o primeiro membro da igreja se nós fôssemos para Blumenau. Então tinha essa possibilidade. Blumenau. Eu saí com a minha esposa de carro, saí da cidade de Cascavel. Eu passei pelas principais cidades do Paraná. Londrina, Maringá. Foi no período que eu conheci o pai do pastor John em Uraí, próximo de Cornélio Procópio. Passei 3 dias com ele na casa dele, lá na cidade de Uraí. Aí de lá nós fomos para Curitiba. Quando nós chegamos em Curitiba, eu não quero vir para a cidade grande. Não tem ideia, não tem intenção de vir para a cidade grande. Não é aqui que Deus vai nos mandar. Chegando em Curitiba, aí a igreja é lá, pequenininha, aqueles irmãos, aí no culto, passando a sacolinha. Olha, a sacolinha passando no culto, meu irmão. Aquilo foi um choque para mim. Eu estava liso, não tinha nada no bolso, e agora? E agora, José? O que eu vou fazer? A sacolinha passando, eu... passou, foi direto. Aí quando acabou o culto, o pastor Bob levou para comer uma pizza, e levou na casa dele, lá na casa do hospedado. Aí, doido que eu fosse para lá com ele, com a minha esposa, olha. Ele dizia, não, esse cara não vai me aguentar aqui não. Porque eu não vou aceitar um monte de coisa, isso, não vai aguentar mesmo. Aí eu disse, vou logo dizer para ele. Ele me perguntou, o que tu achou da igreja? Eu disse, eu vou logo dizer para ele tudo o que eu achei, que ele desiste de mim. Pronto, ele disse, rapaz, melhor tu ir embora mesmo, cara, aqui tu não vai ficar não, Aí eu perguntei, o que você achou da igreja? Rapaz, o dentro da igreja do cara, olha. Eu falei, olha, meu irmão, vou te ser sincero. Aí eu descasquei, olha, rapaz, eu vi isso aqui, eu vi isso, olha esse jeito. Aí qualquer pastor diz, rapaz, tu é doido, Eu pensava isso, eu dizia, agora pronto, ele não quer mais não. Aí quando eu acabei de falar tudo, pois é, tudo isso eu quero fazer, eu preciso de ti para me ajudar. Aquilo foi um baque para mim. Foi um baque. Mas assim, eu tinha ficado tão gato escaldado de algumas experiências anteriores, que aí nós queríamos orar muito. Aí nós estávamos agendados de Curitiba, foi a viagem mais longa que eu fiz, meu irmão, de férias. E de um carro, tá? Tudo de carro. Tudo de carro. Aí parava numa cidade, vamos parar, vamos procurar um hotelzinho aqui bem baratinho para a gente dormir. Aí ficava lá, dormia, agora de manhã, vamos para outro lugar. E eu estava agendado que nós íamos ao Beto Carreiro, conhecer o Beto Carreiro, de lá nós iríamos para uma região de Santa Catarina, que tinha uma casa de um pai de um conhecido nosso, que nós íamos ficar lá, próxima à praia. E era uma praia razoável, não era? Uma praia de areia grossa, era razoável. Nós íamos ficar orando um período para ver a direção de Deus. O que Deus queria. Não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Não é do seu jeito, é qual é a vontade de Deus para a sua vida. Nós somos muito egoístas, o problema é que nós queremos fazer o que a gente quer. E na nossa cabeça, Blumenau era a resposta de Deus. Mas quando nós chegamos
E depois passamos de Curitiba e pronto. Aí nós fomos à cidade que eu estou tentando lembrar o nome do local que nós ficamos, da praia. Aí nós ficamos, né, não era uma praia badalada não, era uma praia bem simples. Ficamos na casa, oramos a Deus e ficamos 3 dias e oramos, pensávamos, orávamos e Deus estava começando a colocar no meu coração a palavra Curitiba, com o pastor Bob. E eu não queria dizer nada para minha esposa, para não influenciar qual é a percepção dela. E ela, com o mesmo pensamento, Deus colocando no coração dela, Curitiba. E ela não queria falar nada para mim, para não influenciar a decisão que eu deveria tomar. Até que eu olhei para ela, tu está pensando o que eu estou pensando? O que está pensando? Curitiba, eu também estou. Então, acho que é essa a vontade de Deus. Nós temos que procurar a vontade de Deus, irmãos, não a nossa. Quando o apóstolo Paulo chegou ali, agora vamos aqui, olha, Troade está bem aqui. Quando ele estava nessa região da Mísia, ele já tinha entendido que Deus não queria que ele fosse para a Ásia. Não era a Ásia. E ele aqui nessa região da Mísia, então ele disse, então é a Bitínia, que ficava mais ou menos aqui, ó. E Deus disse, não é Bitínia. Então continuou reto, para Troade. Não é para a direita nem para a esquerda, literalmente, não é? Não é para a direita, para a esquerda nem para a direita. E continuou reto para Troade. Em Troade, Deus mostrou para ele claramente qual era o propósito. Pregar o evangelho nessa porta de entrada da Europa. Esse era o propósito de Deus. Era lá que Deus queria que ele fosse. E esse homem macedônio, eu não acredito que ele viu o homem vestido de uma roupa característica. Não, eu acho que é claro que o homem era da Macedônia e vem até nós, ajude-nos, precisamos escutar as palavras do Evangelho. Olha só que visão interessante. Aí foi que o apóstolo Paulo saiu de Troade, bem aqui Troade, e ele foi até a cidade de Filipos. Parou num porto antes disso e continuou a viagem até a cidade de Filipos. Do porto, né, porto acho que é Neápolis. Porto de Neápolis, parou no porto de Neápolis, que fica bem aqui, nessa região do Mar Egeu. E aqui ele viajou na estrada até a cidade de Filipos, que eram 13 quilômetros de viagem. Agora chegou na cidade de Filipos. E vamos ver como é que foi essa chegada. Vamos olhar aqui. Como é que foi essa chegada na cidade de Filipos? Como eu já havia falado para você, ele passou ali vários dias. Não sabemos precisar a quantidade de dias. Mas foi uma quantidade suficiente. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Ele não chegava no lugar. Gente, eu sou contra esse estilo de evangelismo, de você nunca conheceu ninguém, chega lá, aí você prega o evangelho e depois tchau. Quando nós olhamos as viagens do apóstolo Paulo, nós vemos que não funcionava assim não. Ele chegava no lugar desconhecido, sim. É um fato. Não conhecia ninguém. Pregava o evangelho, mas não abandonava não, ele ia dar o suporte, a estrutura, o leite. O objetivo era fazer discípulos, não evangelizar, é fazer discípulos. Esse é o primordial. O evangelismo é um passo do fazer discípulos. Ele dava o suporte, ele acompanhava, ficava um período, né, naquele lugar, e isso aconteceu. O apóstolo Paulo fez exatamente isso, né, pregou o evangelho, ficou um tempo ali. E é interessante que um dos primeiros lugares que ele foi visitar era onde? Ó, na beira do rio, onde aconteceu a conversão de Lídia. Lídia era uma empresária, e ela tinha um negócio na cidade de Filipos. E ali a Bíblia fala que ela e os da sua casa se converteram. Provável também os colaboradores que trabalhavam juntamente com ela também se converteram ao cristianismo. Agora, olha o que é interessante. Na beira do rio. Você não achou curioso não? Porque o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, agora com Lucas e Timóteo,
Foi ali exatamente à beira do rio. A gente vai à beira do rio tomar banho, não é? Vai tomar banho à beira do rio. E foi à beira do rio. É interessante que eles procuravam um lugar de... Qual era o lugar que eles procuravam? Para oração. Não existia uma sinagoga na cidade de Filipos. Isso é claro. Claro e evidente para a gente. Onde houvessem 10 famílias de judeus, poderia ser iniciada uma sinagoga. Mas não existia uma sinagoga na cidade de Filipos, porque era predominantemente cidade de gentios, não de judeus. Mas é interessante que a palavra que é traduzida, foram procurar um lugar para oração, ela pode também ser traduzida como um lugar onde as pessoas tementes a Deus se reuniam. Olha que interessante. Ele foi lá para o rio, não para eles orarem, mas para ir em busca daquelas pessoas que eram tementes a Deus, provavelmente judeus ou convertidos, simpatizantes do judaísmo. E essa convertida, Lídia, era uma simpatizante, era uma convertida do judaísmo. Foi por isso que o apóstolo Paulo foi para aquele lugar. Ele procurava pregar nos lugares onde as pessoas já tinham um coração aberto para Deus. Você pode observar que ele pregava nas sinagogas, era um costume comum dele. Algumas vezes não dava certo, mas muitas vezes dava certo, não é? Muitos eram convertidos, outras vezes alguns nem queriam saber, principalmente com a propagação do cristianismo, criou aquela barreira. Mas no início foi fundamental e funcionou de forma muito bem, porque na verdade eles não entendiam que Jesus havia vindo, e o apóstolo Paulo tinha essa missão, abrir a mente deles para que eles vissem que o cumprimento que Deus havia dado, a promessa aliás, do Velho Testamento, se cumpriu em Jesus Cristo. Então é mais fácil pregar o Evangelho, olha lá, em outras palavras, para quem já cria num Deus, sabia de um Deus, conhecia o Velho Testamento, do que para quem não conhecia nada, em outras palavras, seria. E foi isso que ele fez, né? Então foi ali, na cidade de Filipe, aconteceu a conversão de Lídia, ali junto ao rio, né? Aí nós temos a história das escravas, escrava adivinhadora. É interessante que eles acreditavam que essas pessoas endemoniadas, né? A palavra certa é essa. Elas tinham o espírito de Apolo, que era esse espírito que previa, adivinhava, falava. A gente sabe que é o capeta mesmo, né? É o capeta. E aqui, na verdade, são aquelas pessoas que hoje, né, colocam cartas. Qual o nome que se dá para isso que eu estou tentando puxar a palavra? Não, mas tem a cartomante, mas tem outro nome. Vidente, não, cromancia, necromance. É isso aí também, pronto. É isso aí também. E quando o apóstolo Paulo, né, ele estava cansado já de ser perseguido pela mãe, olha, lá vai os servos de Deus. O apóstolo Paulo virou: aparta-se de mim, filho do diabo, que o Senhor te repreenda. Pronto, acabou, a mulher parou de adivinhar a vida de todo mundo. Era o capeta que adivinhava, não é? E ele foi preso por causa disso. Olha lá, gente, os donos da escrava, então assim, que eram os donos da escrava, a bicha era tão cara, não é? Que para comprá-la, teve que ser mais de uma pessoa. Os donos da escrava foram aos magistrados da cidade fazer uma reclamação, arrastando o apóstolo Paulo e Silas contra os mesmos, acusando-os de tumulto, incitando o povo a ir contra o Império Romano. Olha só a acusação. E o apóstolo Paulo vai preso, juntamente com Silas. Mas sabe o que é interessante, gente? Não perdia a sobriedade.
Mesmo preso, não perdia a sobriedade. Enquanto estavam presos, o que eles estavam fazendo? Cantando, louvando ao Senhor. Olha só o que é interessante. Nós não podemos esquecer que tudo que está acontecendo faz parte de um propósito maior. Um propósito maior. Eles cantando, louvando a Deus. Deus tinha um propósito, gente. Não olhe para os problemas momentâneos que nós enfrentamos como uma grande catástrofe. Olhe como um propósito divino para cumprir alguma outra coisa maior que hoje você não entende. Mas tem que se perguntar assim, o que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me direcionar? E nós olhamos isso muito claro e evidente aqui nessa prisão, onde o apóstolo Paulo estava. Porque enquanto louvava, teve um grande terremoto. Um grande terremoto. E as mãos, as pernas que ficavam presas em troncos, de uma forma desconfortável. De uma forma desconfortável. Não ficava confortável, era uma posição desconfortável que causava incômodo. As correntes foram quebradas, tudo ficou aberto. E a primeira coisa que você fazia, epa, é a bênção de Deus, vamos pegar o beco. Deus está nos livrando. Nós olharemos assim. Quantos olhariam assim? Quantos olhariam assim? Com sinceridade. Quantos olhariam assim? Eu olharia assim na primeira vista. Mas olha o cara lá dentro. Com as portas abertas. Ainda tinha tanta liderança que, gente, não. Vamos continuar aqui. Olha que interessante. Tinha tanta liderança, não, de continuar aqui dentro. Quando o carcereiro, eu acho que meio desesperado com aquele barulho, chegou e viu as portas abertas, foi pegar uma forma de se matar, talvez com a sua espada. Mas sabe por quê? A responsabilidade de um prisioneiro no cárcere, do carcereiro, era tão grande, que se fugisse um, ele pagava com a própria vida. Olha que era pesado. Olha a responsa do cara. E quando o apóstolo Paulo viu, assim não estava muito claro, mas quem está no escuro tem a visão noturna já desenvolvida, diferentemente de quem veio do claro, né? E ali olhou, viu que ele, epa, pare, nós estamos aqui, não faça isso com você. Ele pegou a luz e viu que todos estavam ali, e olha o propósito de Deus se cumprindo em meio das dificuldades, salvação do carcereiro e da sua família. Salvação do carcereiro e da sua família. Olha só, por causa de uma prisão. Irmãos, se em cada noite na prisão nós salvarmos alguém, que passemos várias noites na prisão. Que a gente passe várias noites na prisão. Se em cada noite preso uma pessoa for salva. O propósito era salvar aquela família. E aí nós observamos que o carcereiro levou para sua casa, limpou suas feridas. Você não percebeu isso não? No texto, quando você leu? Você não se perguntou não, mas como? Podia levar para sua casa, estava preso. Perguntou isso? É simples. O carcereiro, ele tinha autonomia para com o preso. Ele podia pegar o preso e levar para onde ele quisesse. Desde que, quando fosse solicitar a presença do preso, ele levasse o preso de acordo com a solicitação. E foi isso que ele fez, levou para sua casa. Agora eram hóspedes do carcereiro. Aí a família foi evangelizada. E nesse processo, aí sim, depois disso, nós temos a soltura definitiva junto aos magistrados, quando o apóstolo Paulo, agora eu vou me vingar, não é? Não, estão liberando. Não, não é assim não. Nós somos cidadãos romanos. O pessoal tremeu na base. Agora você entende por que eles tremeram na base. Agora você entende. Era um cidadão romano, tinham direitos, inclusive a um julgamento, por ser um cidadão romano. Para terminar, notou direitinho? Tarefa. Tarefa é mais simples, tá? Essa semana, tá bom? Mais simples. Leitura. Vocês leram a carta de Filipenses semana que passou?
Então vamos ler 2 vezes essa. Estou brincando, gente. É para ler a partir dessa mesmo, tá? Você vai ler, só são 4 capítulos. Por favor, não é corrida. Leia, observe, pare. Reflita sobre o que você está aprendendo. Tente enxergar, né, algumas coisas interessantes do que você tem aprendido a respeito da cidade, das peculiaridades, de como Paulo se encontrava, né? Tente ver isso. Aí você vai memorizar, olha, capítulo 3, versos 13 e 14. Só esses 2 versículos. E aí, essa é a tarefa. Não tem mais nada para fazer de tarefa. Mas leia bem o livro direitinho. Tudo bem? E não falte o culto mais tarde. Vote e volte.